Prezados companheiros, queridos irmãos, mais uma terça-feira em que vamos fazer leitura e comentário, mais um trecho do Evangelho, dando sequência às atividades das terças-feiras no Centro Espírita Paz e Amor. Como ainda não estamos em atividade presencial, continuaremos fazendo desta forma. Queria adiantar para vocês que o capítulo, em continuidade ao que foi dito anteriormente, é o 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos ler e comentar um pouquinho os itens 6, 7, 8 e 9 desse capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, antes de iniciarmos a nossa leitura, a nossa prece inicial, se alguém quiser colocar seu copo de água, certamente neste período, com assistência dos amigos do Plano Maior, essa água será fluidificada. Assim, unamos nossos pensamentos e juntos nos dirijamos à figura amorosa e luminosa do amado Mestre Jesus. Vamos nos dirigir também ao Pai amoroso e bom para agradecer a oportunidade da vida, do aprendizado, para agradecer esta oportunidade em que mais uma vez estamos em contato com o Evangelho, com os ensinamentos do Cristo e através dessas leituras e comentários assimilar de forma a que possamos mudar a nossa conduta. Aos espíritos amorosos que nos acompanham, a nossa gratidão por este momento e que todos nós possamos estar recebendo energias amorosas do alto, que nos fortificam, fortalecem a nossa fé e a nossa esperança. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, amados irmãos, por mais uma vez podermos estar juntos, em nome do Evangelho. Que assim seja. Então, vamos lá no capítulo 18, né? Muitos os chamados, poucos escolhidos, no item 6, aqueles que dizem: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Esse é o nosso texto de hoje. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27 e São Lucas capítulo 6, versículos de 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aqueles que os executar e ensinar, será grande no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 19.
Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor se não seguem os seus preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E ele lhes responderá: Eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Então, esse é o texto que nós vamos comentar, com algumas anotações que fizemos, né? Algumas pesquisas em outras obras. Então, em primeiro lugar, é lembrar que o Evangelho é um código de moral. Código de moral. Então, não basta estudar, decorar, falar bonito sobre ele, se não vivenciar seus ensinamentos. O objetivo desse código moral, o objetivo do Evangelho, é renovar as almas, é a transformação moral das criaturas. Então, se o Evangelho não fizer isso conosco, ou se não nos abrirmos para não só ler, estudar ou falar sobre o Evangelho, mas se não vivenciarmos esses ensinamentos, provavelmente ao desencarnar seremos aqueles que diremos: Senhor, Senhor, estudei Evangelho, decorei as suas lições e agora estou aqui nessa situação difícil. Então, ao desencarnar, nós seremos as mesmas pessoas que estamos aqui agora. Nós não vamos mudar nem para melhor, nem para pior, porque deixamos o corpo físico. É a alma que está habitando este corpo que vai passar para o outro lado da vida. Então, quem é essa alma? Somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas palavras e os nossos pensamentos. Então, nós somos o somatório de tudo isso. E ao desencarnar, essa
é a nossa bagagem, é o que levamos, é o que construímos. Né? Depois não tem como dizer, fiz, estudei, falei, pensei, mas não realizei. Então é preciso fazer, porque falar é a parte mais fácil. Quantos de nós fala, não é? Quantas pessoas são grandes pregadores do Evangelho? Não só dentro da doutrina espírita, né? Nos demais segmentos religiosos, grandes pregadores, né? Pessoas que assimilam o conhecimento e sabem se expressar para elucidar o que ali está escrito. Mas não é isso que vai constituir a nossa bagagem espiritual. Será isso aliado aos nossos feitos. A gente aprender as lições do Evangelho, aceitá-las e vivenciá-las. Senão, o serviço ficou pela metade e aí a responsabilidade é nossa. Não vamos encontrar castigo no plano espiritual. Tem castigo. Tem a colheita dos nossos atos. Então, não adianta a gente hoje saber de tudo isso que a gente está falando, né? Que além de ler, estudar, conhecer o Evangelho, né? Além de falar sobre o Evangelho, é preciso vivenciar, porque nós não adianta querer depois esperar a misericórdia divina, porque nós conhecíamos o Evangelho. Não basta conhecer, é preciso vivenciar, é preciso fazer. É por isso que o texto lembra, nas palavras de Jesus, né, o homem que constrói a casa sobre a pedra e o que constrói sobre a areia. O fato de só lermos ou ouvirmos o Evangelho, nós estamos construindo a casa sim, mas sobre a areia, para que ela se solidifique e os ventos e as enchentes não levem essa casa, é preciso que a gente pratique, vivencie em todos os momentos, né? Nós lembramos assim das pessoas que ocupam na sua existência o papel de patrões. Seja patrão dentro do seu lar, né, tenha empregados na sua casa, seja porque ele tem uma indústria, um comércio, seja porque ele mesmo produz os seus produtos e revende ou dá para alguém revender, ele tem responsabilidades. Tem responsabilidades civis, que é de dar cumprimento a todas as leis que o país, que a sua região impõe, né? Nós temos essa obrigação. E tem a responsabilidade moral de dar um bom tratamento a essas criaturas com as quais ele convive. Não é porque ele é patrão e o outro é empregado que ele tem o direito de submeter essas criaturas simplesmente à sua vontade, deixando de lado as questões legais, né, e as questões de moral, que caminham juntas. E também para quem é empregado em qualquer situação, em qualquer lugar, também tem responsabilidade civil e responsabilidade moral. Não adianta o empregado dizer assim, eu faço mal feito o meu serviço porque o patrão não dá o menor valor quando eu faço bem feito. Ele só critica, nunca fala que está bem feito, então vou fazer mal feito. A responsabilidade não é do patrão. Ele não vai responder para o patrão pelo serviço mal feito. Ele vai responder com a sua consciência perante Deus. E aí é a casa construída sobre a areia. Todos nós
que resolvemos aceitar as lições do Evangelho, que resolvemos ser cristãos, portanto, conhecer e seguir e vivenciar os ensinamentos de Jesus, temos essa grande responsabilidade em qualquer lugar, dentro do lar, fora dele, com os amigos, no trabalho, na convivência social, com conhecidos, com desconhecidos, não importa. Essa moral do Evangelho, ela tem que ser vivenciada sempre por cada um de nós que se propôs a ser cristão. E quantas guerras aconteceram na humanidade em nome de Deus, né? Guerras religiosas, quantas mortes, quanta destruição, quanta espoliação em nome de Deus. Os hebreus sobre os cristãos no início do cristianismo, né? Depois os cristãos nas cruzadas. As cruzadas foi uma guerra que durou 175 anos. Era feita em nome de Deus. A Inquisição, que também durou do século XIII ao XVIII, quantos médiuns, né, foram queimados vivos porque tinham manifestações psicofônicas ou de visão e relatavam as suas visões e eram queimados vivos porque estavam contrários à religião da época. Terminada a Inquisição, vem a Reforma Protestante e nem por isso deixaram de acontecer martírios também, né? Também passou a ser uma guerra religiosa. Hoje, sem nenhuma conotação de crítica, apenas uma constatação, nossos irmãos islâmicos, que em nome de Deus, né, enchem o próprio corpo de explosivos, né, dão ali a sua vida, destroem outras vidas, destroem propriedades, em nome de Deus. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Será que é para isso que Ele nos criou? Para que obrigássemos outros irmãos a pensarem como nós? No aspecto religioso? A doutrina espírita traz Deus como o Pai de todos e sem rótulos. Então Deus é Pai, Deus é perfeito, é um Pai perfeito, é amor, é puro amor. Como é que Ele ia se satisfazer se matássemos nossos irmãos, destruíssemos propriedades, porque eles não pensam como nós, porque eles não veem o Deus que nós vemos? Então vejam o absurdo disso, mas ainda acontece. O Espiritismo prega a tolerância, inclusive a tolerância religiosa, porque nós sabemos que não é sendo espíritas, por melhor que sejamos, é que vamos entrar no reino dos céus, né? Tanto que o preceito da doutrina é fora da caridade não há salvação, né? Então, fora da fraternidade, da vivência fraterna, caridosa, de amor para com todas as criaturas com as quais nós nos relacionamos. E até com aquelas que não nos relacionamos, as pessoas que estão distantes, com as quais nós não temos convívio, mas que emitimos críticas, né? Que condenamos a distância, porque não concordamos com a forma que eles agem, ou dizem, ou fazem. Não. Isso não é vivência do Evangelho. Isso não é tolerância. E isso não é doutrina espírita. A doutrina espírita nos propõe
que nos tornemos criaturas melhores. Lendo apenas o Evangelho ou ouvindo, não, isso é uma parte. Isso é importante, conhecer, né? Conhecer os ensinamentos de Jesus, mas para vivenciá-los. A nossa proposta espírita, então, é a melhora, mas é a nossa melhora. É a tal da reforma íntima, é a gente reformar a gente mesmo. E nessa reforma vem embutido a tolerância. A tolerância ampla e restrita, não só a tolerância religiosa, mas todo tipo de tolerância. E aí alguém vai dizer, mas lá na minha casa, fulano, por mais que eu faça, por mais que eu explique, por mais que eu seja, tente ser melhor, a pessoa só causa confusão, briga, discórdia. Tudo bem, faça a sua parte. Faça a sua parte de procurar mostrar que pode ser diferente e que a vida em família, dessa forma, não agrada a ninguém. Pode estar agradando a ele, mas está desagradando todos os demais. E ninguém tem o direito de impor apenas a sua maneira de ver e pensar. Mas se porventura ele não tiver em condições morais de assimilar esse ensinamento, esse conhecimento, e não mudar, a responsabilidade é dele. Faça a sua parte, assuma a sua responsabilidade. Não fique também criando confusão, nem batendo de frente e nem obrigando o outro a agir diferente. Você até tem uma obrigação moral de mostrar que seria melhor se fosse diferente, se todos agissem no mesmo sentido e com compreensão. Mas se alguém não quiser se enquadrar, né, faça você a sua parte, sem ficar atormentando esse irmão que não está em condições ainda de agir de forma diferente. Agora, você que se propõe a assimilar o Evangelho e vivenciar, tem que agir diferente. É difícil, mas não é impossível. Pode ser feito. Então, a reforma íntima, na verdade, está baseada na lei do amor. E essa lei do amor, ela é ampla e restrita. Primeiro, porque ela vem do Criador para todas as suas criaturas. E não só no momento que ele nos criou, mas é permanente, é constante. E se a gente admite esse Pai infinitamente justo, bom, misericordioso, pleno de amor, se é esse o Deus que nós admitimos, então nós temos que fazer um grande esforço para vivenciar também esse amor que Ele dedica a cada um de nós, né? Nos tornando o novo homem, nos moralizando e lembrando sempre dos 3 aspectos, né? A palavra, o pensamento e a atitude. Nessas 3 áreas nós temos que atuar como homem novo, preocupado em se moralizar. Nós somos perfeitos porque admitimos o Evangelho, porque estudamos, porque pregamos, porque estamos interessados em seguir as lições de Jesus. Basta isso para a perfeição? Não, ainda não, estamos longe. E o nosso passado? E o que a gente traz, né, conosco de vidas passadas? Passados sombrios, né? Onde cometemos erros, maldades, né? Isso precisa ser quitado. Então, se sequer vamos conseguir vivenciar as palavras de Jesus, como é que nós queremos achar que somos misericordiosos e que estamos plenos para entrar no reino dos céus, né? Usando essa expressão genérica.
Então, crer em Deus é se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é o Pai de amor, é o bem de todas as criaturas. Então, toda vez que nos ocorrer um pensamento negativo, um pensamento de crítica a alguém, já não estou nem dizendo a gente verbalizar isso, né? Mas nos ocorre, passa pela nossa cabeça a crítica, né? E somos muito afiados nessa crítica. Se a gente tem chance de falar, então, companheiros, vamos lembrar que não é essa a vontade de Deus, né? Ele não nos critica, ele nos dá oportunidades. Nos referimos há pouco do nosso passado delituoso, mas estamos aqui com nova oportunidade de refazer, estamos pelo menos dessa vez aceitando o Evangelho, lendo, estudando, ouvindo, vamos nos esforçar para vivenciar, porque senão não valeu, não adiantou. Num ano como este, né? Embora no passado, né, vivenciamos também outras calamidades, mas um ano bastante atípico e difícil. O que aconteceu? Muitas pessoas perderam o emprego, né? Indústrias, comércio que fecharam, pessoas que tinham o seu ganha-pão pelo trabalho que praticavam, pelo que vendia, fosse a coisa de comer, fosse um produto, um objeto que ele fabricasse para vender e vinha daí o seu sustento. Quantos perderam tudo isso? Mas as comunidades se mobilizaram, né? Quantas campanhas, continuam ainda campanhas para arrecadação de alimentos, instituições, grupos que se propõem a distribuir para quem está necessitando, né? Isso é uma forma de vivenciar o Evangelho, sim, mas não é só isso. O mais difícil, companheiros, queridos irmãos, é a parte moral, é vigiar o nosso pensamento, né? Porque esse é só conosco, não tem ninguém do lado vendo, criticando, observando, mas nós estamos produzindo esses pensamentos de crítica. Então, vamos colocar um cuidado também especial sobre isso, porque ao retornarmos ao plano espiritual, somos o somatório do que fizemos, falamos e pensamos. E aí não vai adiantar dizer Senhor, Senhor, estudei seus evangelhos, não é? Então é isso, companheiros. Volto a dizer que não é fácil, mas é possível. Vamos sempre nos dedicar, vamos estar atentos para as nossas atitudes, né? Maneira de agir e vamos nos corrigindo. Não vamos nos tornar puros e perfeitos nessa encarnação, mas é muito importante que aproveitemos, já que resolvemos seguir uma doutrina baseada nas lições de Jesus. Então é assim, vamos encerrar por hoje, novamente voltando os nossos pensamentos, agradecidos a Deus por estes momentos e que os espíritos amorosos que sempre nos ajudam quando a nossa proposta é a nossa própria melhora, é a ajuda aos nossos semelhantes, através de uma doação material, através de uma palavra de conforto, de carinho, através de um abraço amigo, através de uma prece, de uma oração. Então é assim, Senhor, que nós pretendemos dar sequência a essa nossa existência, agradecendo muito por estarmos unidos a uma doutrina que nos dá essa responsabilidade, nos alerta
sobre as responsabilidades individuais. Mas continuamos pedindo, amado Jesus, o seu amparo, a sua ajuda e dos amigos que se propõem a estarem conosco. Muito grata, Senhor. Esteja com todos, esteja em todos os hospitais neste momento, através dos trabalhadores do bem, dos espíritos amorosos que se propõem a fortalecer o doente, a dar a melhor ideia para o profissional da saúde que está atuando com o doente. E são tantos os doentes. Por todos eles, nós os pedimos, por nossos irmãos recém-desencarnados, que estejam acolhidos em braços amorosos e que encontrem a paz. Logo que despertarem, esteja conosco, com todos nós, Senhor, deste planeta. Que a tua bendita luz envolva o nosso globo azul. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmãos amorosos que nos acompanharam. Que assim seja. Obrigada, companheiros. Boa noite.